Obediência à autoridade. Stanley Milgram. A obediência à autoridade é um conceito central na psicologia social e foi iconicamente estudada pelo psicólogo americano Stanley Milgram na década de 1960. Em seu famoso experimento, Milgram procurou compreender até que ponto as pessoas estariam dispostas a seguir ordens que envolvessem infligir danos a outras pessoas. A influência de uma figura de autoridade. Os resultados de seus estudos revelaram aspectos sobre a natureza humana e o poder da obediência, levantando importantes implicações para a psicologia, a ética e as ciências sociais em geral. O ponto de partida de Milgram foi a questão: por que é que tantas pessoas obedeceram a ordens desumanas durante o Holocausto e outros acontecimentos atrozes? Motivado pelos julgamentos de Nuremberg e pelo comportamento dos oficiais nazis que defendiam as suas ações com base no simples cumprimento de ordens, Milgram concebeu a sua experiência para analisar se pessoas comuns, em circunstâncias semelhantes, fariam o mesmo. Seu estudo, publicado em 1963, foi considerado um dos mais importantes e perturbadores da psicologia social. A experiência de Milgram envolveu voluntários adultos que acreditavam estar participando de um estudo sobre aprendizagem e memória. Cada participante agia como professor e tinha que aplicar choques elétricos em um aluno, que na verdade era ator, toda vez que cometia um erro em um teste de memória. O aluno estava em uma sala separada e não recebeu choques elétricos reais, mas agiu como se tivesse recebido, gritando de dor ou implorando para parar à medida que os choques simulados aumentavam de intensidade. O que realmente foi estudado não foi a memória ou o aprendizado, mas a obediência dos participantes às instruções da figura de autoridade que supervisionou o experimento, o pesquisador, que vestia um jaleco branco de laboratório e representava a autoridade. O pesquisador pediu aos participantes que aumentassem a voltagem dos choques elétricos cada vez que o aluno falhasse, levando-os até no máximo 450 volts, nível considerado perigosamente alto. Apesar de ouvirem os gritos e súplicas do aluno na outra sala, grande parte dos participantes obedeceu às ordens do pesquisador e continuou a aplicar os choques, mesmo quando acreditavam que o aluno corria grave perigo. Na verdade, 65% dos participantes atingiram um nível máximo de 450 volts, resultado que surpreendeu Milgram e muitos observadores. Os resultados da experiência de Milgram produziram diversas conclusões sobre a natureza da obediência à autoridade. No geral, o estudo mostrou que as pessoas podem ser surpreendentemente obedientes a figuras de autoridade, mesmo quando isso significa tomar ações que vão contra os seus princípios morais. Isto levou Milgram a afirmar que a obediência é uma característica profundamente enraizada nos seres humanos, facilitada por estruturas hierárquicas e sociais que encorajam o respeito pela autoridade. Um primeiro ponto-chave é que a autoridade legítima, neste caso representada pela investigadora Combata Blanca, tem um poder considerável para influenciar o comportamento dos indivíduos. Os participantes do estudo, muitos dos quais mostraram sinais de angústia e estresse ao infligir o que acreditavam serem choques elétricos dolorosos, prosseguiram com o experimento simplesmente porque uma figura de autoridade lhes disse para fazê-lo. O segundo ponto importante é que a distância entre o professor, o participante, e o aluno, o ator que fingia receber os choques, também desempenhou um papel crucial. Quanto mais distante o aluno estava do professor, maior a probabilidade de os participantes obedecerem aos comandos do pesquisador. Isto sugere que a despersonalização do outro facilita comportamentos que de outra forma seriam impensáveis se o contato fosse mais direto. Nas condições em que os participantes podiam ver ou tocar o aluno, a obediência diminuiu significativamente, sublinhando o papel da proximidade emocional e física nas decisões morais. Em terceiro lugar, o grau de pressão exercido pela autoridade foi outro factor decisivo. Os participantes sentiram que tinham de continuar a experiência porque o investigador, que representava a figura de autoridade, insistiu repetidamente para que o fizessem. O simples facto de estar numa situação controlada e de ser instruído por alguém que consideravam legitimamente autoritário foi suficiente para que muitos participantes continuassem, mesmo quando o que lhes era pedido ia contra sua consciência pessoal. Um exemplo seria o campo militar. Os soldados muitas vezes recebem ordens que podem contradizer os seus próprios princípios éticos ou morais, mas devido à estrutura hierárquica das Forças Armadas, espera-se que obedeçam sem questionar. Pensemos, por exemplo, nos crimes de guerra cometidos sob ordens superiores. Os responsáveis costumam se defender afirmando que estavam simplesmente cumprindo ordens. Nestes casos, a obediência à autoridade é tão forte que pode levar a actos atrozes, como foi o caso do massacre de My Lai durante a Guerra do Vietnã, onde soldados americanos mataram centenas de civis indefesos, na sua maioria mulheres, crianças e idosos, justificando suas ações sob as ordens de seus superiores. Outro exemplo pode ser encontrado na área empresarial. Em muitas organizações,
Os colaboradores obedecem às instruções dos seus chefes ou superiores, mesmo que acreditem que as decisões que lhes são impostas são eticamente duvidosas. Imagine um caso em que um executivo ordena aos seus funcionários que se envolvam em práticas desonestas ou mesmo ilegais, como manipular relatórios financeiros ou enganar clientes. Nestes contextos, a obediência à autoridade torna-se uma ferramenta poderosa para controlar o comportamento, uma vez que os funcionários muitas vezes temem retaliação se não corresponderem às expectativas dos seus superiores. Milgram identificou vários fatores que aumentam a probabilidade de obediência num contexto onde a autoridade é exercida. Esses fatores, além do vivenciado em laboratório, podem ser observados em diversos ambientes sociais e de trabalho. 1. Legitimidade da autoridade. Quando a autoridade parece legítima, é mais provável que as pessoas obedeçam, como foi visto no caso dos participantes que seguiram as ordens do pesquisador porque ele vestia um jaleco branco e parecia representar a ciência. 2. Proximidade de autoridade. Quanto mais próxima fisicamente a figura de autoridade estiver, maior será a pressão para obedecer. No experimento, quando o pesquisador estava na mesma sala que o participante, a obediência aumentou consideravelmente. 3. Distância-alvo. Quanto mais distante ou despersonalizado estiver o objetivo, neste caso o aluno, maior será a obediência. 4. Pressão social. Se outras pessoas também obedecerem, isso aumenta a probabilidade de o indivíduo continuar a obedecer. Se, no entanto, outros indivíduos se rebelarem contra a autoridade, é mais provável que o participante faça o mesmo. É claro que a obediência cega pode levar a actos moralmente repreensíveis, mesmo por parte de pessoas que, em circunstâncias normais, não cometeriam tais actos. Uma crítica central é que o experimento submeteu os participantes a um nível significativo de sofrimento emocional, pois eles acreditavam que estavam causando sofrimento real a outra pessoa. Alguns críticos argumentam que, embora os participantes não tenham sido feridos fisicamente, o experimento poderia ter causado danos psicológicos duradouros. Seguindo essas preocupações, padrões éticos mais rígidos foram implementados na pesquisa psicológica. Qual o papel da distância emocional e física na obediência? Quando os participantes não conseguiam ver ou ouvir a pessoa que pensavam estar magoada, era mais provável que obedecessem. A proximidade emocional e física aumenta a empatia e diminui a disposição de obedecer a comandos prejudiciais. Como a teoria da obediência de Milgram pode ser aplicada no contexto atual? É aplicado em situações da vida cotidiana onde a autoridade está presente, como no campo militar, profissional ou educacional. Em todos estes contextos, as pessoas podem ser persuadidas a agir contra os seus princípios se forem confrontadas com uma autoridade legítima que as pressione a obedecer.